Pelo menos reserve apenas, talvez uma vez por dia, 15 minutos quando você verificar o seu Tinder. É tudo muito importante, mas há algo mais importante. E é por isso que você está aqui. E aqui estão mais algumas dicas práticas para que você não se distraia muito enquanto concentra a sua atenção mais profundamente. Primeiro, concentre sua atenção mais profundamente no ser ou na atenção em si, de forma puramente prática. Segundo, não ligue a TV no seu quarto, por favor. Eu não instalei câmeras escondidas para verificar você. Terceiro, limite sua interação com seus dispositivos. Se você não puder eliminar completamente a interação, pelo menos reserve apenas uma vez por dia, 15 minutos para verificar o que quer que seja que venha por meio de e-mails, mensagens de texto, Facebook, Snapchat, Tinder e etc. É tudo muito importante, mas há algo mais importante. E é por isso que você está aqui. Agora vamos ver. Eu sugiro a você fazer um acordo consigo mesmo de não ir lá, absolutamente que seja necessário. E quero dizer que, se você ocasionalmente tiver que tirá-lo e tirar uma foto, está tudo bem. Mas também não interaja com as coisas ao seu redor apenas através da imaginação de como seria uma foto em seu telefone. E depois diga, tudo bem, vou experimentar totalmente essa coisa linda quando chegar em casa e olhar minhas fotos. Enquanto isso, estou mais interessado em tirar essa foto, porque é isso que existe. Uma espécie que se desenvolveu a partir do Homo sapiens. Esse ramo da espécie chamado Homo turísticos. Eles andam continuamente com uma câmera ou coisas certas. Você o vê todos os dias. Eles vêm em ônibus e depois à noite. O Homo turísticos vai para casa na maior parte do tempo. Então você é deixado aqui. E você pode notar que fica muito quieto lá fora nesse momento. E os dias são muito longos aqui. Você pode achar isso incomum se vier de um lugar mais ao sul, onde ainda há luz do dia, mesmo às 10h30, ainda há luz no céu. Então, fica muito quieto aqui. Você pode caminhar ao longo do lago, ou aonde quer que esteja, e apenas se conscientizar dessa quietude circundante. E como você se torna consciente da quietude ao seu redor, é claro que você mesmo se torna quieto. E se você está quieto, significa que você não está pensando ou está pensando muito pouco. E isso significa que você está ciente. Significa que você está presente. Significa que você está vivendo através do eu profundo. Então use a natureza que está ao seu redor. Viva através do olhar profundo. Durante o dia, se você estiver caminhando e houver muitos turistas devido a um fim de semana prolongado ou feriado no Canadá, por exemplo, e se você ficar um pouco chateado com o fato de que há tantos turistas andando por aí, então você apenas pratica essa bela prática espiritual de aceitar a aceitação do ser deste momento. E imediatamente você também fica quieto, sem precisar do silêncio externo. Aceitação completa deste momento, incluindo os turistas. E você ainda está pensando, eu não sei como os turistas irão se desenvolver no futuro como uma espécie. Na Tailândia ou perto de Bangkok, alguém que eles entrevistaram, próximo de algum mosteiro budista, eles entrevistaram alguns fazendeiros e trabalhadores rurais que davam comida aos monges, como é a tradição no budismo, especialmente na tradição Theravada. Os monges vêm com suas tigelas de esmola todas as manhãs e apenas ficam parados. A população local então se aproxima e coloca comida nas tigelas.
E isso é feito de propósito. Há uma sabedoria por trás dessa prática. Alguém do Ocidente poderia perguntar por que os monges não trabalham para se sustentar. Os monges estão ali parados com suas tigelas, mendigando, e então as pessoas pobres, que mal têm o suficiente, vêm e colocam um pouco de comida, um pouco de arroz ou o que quer que seja na tigela. Os monges apenas ficam parados, eles não agradecem, pois é um privilégio para quem doa comida aos monges, e isso faz parte da tradição. Então os ocidentais entrevistaram os trabalhadores da fazenda e perguntaram por que eles doam sua comida aos monges quando tem tão pouco. Eles começaram a falar entre si e disseram: bem, porque queremos uma encarnação melhor na próxima vez. Então estamos acumulando méritos. Assim, na próxima vez que renascemos, estaremos em uma condição melhor. Então o ocidental perguntou: e depois? Você quer voltar como o que em sua próxima vida? E eles conversaram entre si novamente e finalmente chegaram a um acordo. Queremos voltar como turistas. Eles veem essas pessoas como se fossem elas próprias, fora de seus ônibus, bem vestidas e algumas claramente privilegiadas, com corpos grandes, o que indica que têm muito dinheiro e podem comer à vontade. Eles pensam que isso seria ótimo. Além disso, eles parecem estar se divertindo o tempo todo. Então, para eles, seria maravilhoso voltar como turistas. Na próxima vida, passar toda a minha vida como um turista. Eles não percebem que seria um pesadelo terrível. Oh, sim, mais uma coisa prática. Bebidas intoxicantes. Não há proibição aqui de nada, apenas uma recomendação de abster-se o máximo possível de bebidas intoxicantes. Se o inglês não é sua língua nativa, isso significa álcool. Abstenha-se o máximo possível de bebidas intoxicantes. No entanto, se você não puder aproveitar o jantar sem uma taça de vinho, então você pode tomar uma taça de vinho. Uma taça de vinho não interferiria indevidamente com a presença que surge em você. Mas 2 podem e 3 irão. A menos que você já esteja profundamente envolvido na presença, profundamente enraizado na presença. Nesse caso, você nem gostaria de beber demais e certamente não ficaria bêbado. Portanto, recomendo o mínimo possível. Na verdade, seria ótimo se você não bebesse. Mas já que todos aqui são espiritualmente avançados, se você tomar uma taça de vinho, não será julgado. Eu não sou um desses professores espirituais que usam formas muito pouco convencionais de ensinar. Conheço 2 ou 3 que fizeram isso. Eles dão a seus alunos tanto álcool quanto eles querem, e então bebem para observar se eles podem ficar conscientes mesmo quando estão embriagados. É uma prática muito questionável. Mas eu não vou fazer isso com você. Acho que 1 ou 2 são suficientes. Então, já falamos sobre as distrações dos dispositivos externos, como televisão, e sobre bebidas intoxicantes ou outras substâncias intoxicantes. Eu desaconselharia isso, pelo menos aqui. E nunca se entregue mesmo quando você não está aqui. Como você provavelmente sabe, eu já mencionei isso. Já experimentei algumas vezes, eu tenho que admitir, porque as pessoas me questionam sobre isso. E eu não posso responder se ainda não tiver experimentado. Mas não foi tão bom assim. Prefiro o meu estado normal de consciência. Parecia um pouco opressivo, quase sufocante. No entanto, consigo entender como alguém que é atormentado diariamente pela sua mente possa encontrar alívio em usar substâncias.
Mas aqui temos algo muito melhor. Não estamos caindo abaixo do pensamento. Estamos nos elevando acima do pensamento. E esse é o próximo passo da evolução humana. Quando você escreve enquanto se eleva acima do pensamento, não precisa mais cair abaixo dele, pois se liberta da mente na dimensão transcendental ao pensamento. Outra prática aqui, é claro, é a prática diária do momento a momento, de aceitar a existência do momento presente. É uma maneira muito poderosa e rápida de ir além da superfície do eu, do próprio ego, o que significa parar de reclamar interna ou externamente. Claro, se houver algo que precise ser mudado, você vai até a recepção ou faz uma ligação. Por exemplo, se de repente a água entrando pelo teto e você está prestes a ficar encharcado, você não reclama, exceto que é. Fica calmo e não reclama. Então essa não é a prática. Mas quando você finalmente liga e conta a situação, não o faz de forma reclamante, dizendo como o lugar é horrível e como podem permitir que algo assim aconteça com você. Isso apenas fortalece o ego. Você simplesmente explica o que está acontecendo e pergunta o que pode ser feito a respeito. E enquanto isso, você se rende ao fato de estar molhado. E é assim que funciona. As grandes coisas sobre escrever um livro é que você o recebe como uma espécie de inspiração. Então, sua mente tem que dar forma a essa inspiração. É um processo de dar à luz tanto forma quanto informe. Para saber se um pensamento contínuo é intuição ou ego, você precisa olhar para dentro de si mesmo. Descubra se há uma ideia que realmente deseja escrever um bom livro. Se seria algo bom para você fazer. Ou talvez haja algo em você, mesmo que não seja completamente formulado, que queira ser escrito ou nascer. No entanto, se for apenas uma ideia na sua cabeça de que seria ótimo ser um escritor e ter escrito um livro, isso é puramente um pensamento egoísta. Lembro-me de ter perguntado a uma garota de 17 anos o que ela queria ser ou fazer da vida, e ela respondeu que queria se tornar uma neurocirurgiã. Quando eu questionei se ela tinha interesse em cérebros, na mente humana, no corpo, na biologia ou na medicina, ela disse que não. Só achava que ser uma neurocirurgiã seria incrível e complicado. Ela não estava interessada nas coisas essenciais que envolvem ser uma neurocirurgiã. Ela apenas tinha uma ideia vaga, sem nada por trás dela. Portanto, é importante que você se pergunte se sente que há algo valioso em você, algo que ainda pode não ter sido formulado completamente em termos de forma, mas algo que você pode sentir querendo nascer através de você, tornando-se um livro, no caso. Isso vem de um nível mais profundo do que o ego. Se você apenas tem a ideia de que seria ótimo produzir um livro, é claramente um pensamento egoísta e provavelmente não será muito bom. Agora, vamos supor que há algo que deseja expressar. Você nem mesmo sabe se o livro que sente vontade de escrever será ficção ou não ficção. Pode ser uma história com personagens que você sente que já existem em forma embrionária dentro de você. Ou talvez seja uma história que você já pode sentir em forma embrionária, existindo em você. Ou talvez você tenha algo a dizer a esse mundo, algo espiritual. Talvez seja um livro espiritual, quem sabe? É algo que você sente que quer sair através de você. No entanto, mesmo quando você se senta para escrever, ainda pode encontrar resistência, porque
é um impulso completamente diferente da sua vida normal. É trazer à tona algo que ainda existe em grande parte no reino da não expressão, no meio termo entre a forma e a ausência de forma. Dar à luz essa expressão requer uma intensidade de foco. Para isso, você deve primeiro se dar o espaço onde essa intensidade de foco pode existir. Não é apenas sentar-se em uma mesa e dizer: ok, não consigo pensar agora, não está fluindo. Talvez eu tome uma xícara de chá primeiro e depois volte. Ou então pensar: preciso polir aquela janela. Não, isso não vai funcionar. Você não está criando o espaço necessário. Portanto, aqui está uma recomendação. Se você sente que há algo dentro de você que quer nascer através de você, precisa fornecer o espaço para que isso aconteça. Reserve um tempo todos os dias, se possível, de forma regular. Tenha 1 hora, 2 horas, 3 horas reservadas para permitir que isso flua através de você. Sente-se nesse espaço, mesmo que a escrita em si não aconteça imediatamente. Pelo menos você está dedicando 1 hora em que honra esse espaço. E se você escrever apenas 3 palavras, pelo menos, isso é um começo. Pode ser uma frase dentro daquela hora. Ou talvez 2 frases. Ou talvez nada. Mas é melhor escrever algo e ver o que vem. E foco total nisso. Esteja aberto às grandes coisas, à vitalidade do livro que você recebe, como uma espécie de inspiração. Sua mente precisa dar forma a ele e é um processo de dar à luz algo que está em forma e informe. Uma vez que o impulso esteja presente e o processo comece, você pode descobrir, como eu descobri ao escrever meus livros, que isso consome toda a sua vida e se torna difícil fazer qualquer outra coisa. Pode ocupar todo o seu foco e energia por um tempo. Há uma intensidade nele. Quando eu escrevi Um Novo Mundo, percebi que não conseguia prestar atenção em mais nada. Meu ambiente ficou cada vez mais bagunçado, porque se o impulso realmente quer vir através de você e você o acolhe, sempre haverá um momento em que você pode escolher dar espaço, mesmo que isso signifique acordar 2 horas mais cedo. E se o impulso aumentar, você terá que avaliar se pode conciliá-lo com outras coisas que ainda precisa fazer. Muitos escritores descobrem que é possível conciliar. Eu tive sorte, pois não tenho filhos para cuidar. Sim, é verdade que muitos grandes escritores enfrentaram limitações e desafios ao escreverem seus livros, mesmo em circunstâncias não ideais. Alguns escritores têm filhos pequenos para cuidar, outros têm emprego em tempo integral, ou enfrentam restrições financeiras. No entanto, eles encontraram maneiras de conciliar suas responsabilidades e encontrar tempo para escrever. Por exemplo, Stephen Taylor, um escritor prolífico de livros espirituais, que também leciona na universidade, me contou que escreve principalmente no início da manhã e tarde da noite, quando suas crianças não estão correndo e fazendo barulho. Essa é apenas uma das muitas histórias de escritores que encontraram soluções criativas para escrever em meio às limitações. Ao analisar a história de grandes livros, tanto de ficção quanto de não ficção, descobrimos que muitos foram escritos em circunstâncias não ideais. Alguns escritores enfrentaram dificuldades financeiras, problemas de saúde ou outras limitações significativas. D.H. Lawrence, por exemplo, escreveu em meio a doenças e condições precárias. É quase como se a pressão das limitações e restrições criasse um impulso para a criação acontecer.
Essa necessidade de encontrar tempo e espaço para escrever pode gerar uma intensidade e um senso de urgência que impulsionam o processo criativo. Portanto, se você se encontra em uma situação desafiadora ou com limitações em sua vida, saiba que é possível encontrar maneiras de conciliar suas responsabilidades e criar um espaço para a escrita. A pressão das circunstâncias pode até mesmo se tornar um catalisador para a sua criatividade. Tudo o que você precisa é caminhar conscientemente 4 vezes ao dia. Seria suficiente. Caminhar conscientemente significa dar um passo de cada vez e estar presente. Significa perceber a beleza sem rotulá-la. Significa entrar nas profundezas da percepção enquanto caminha. Cada passo que você dá não é apenas um meio para um fim. Se você está caminhando pela trilha da floresta para chegar aqui, pode acontecer que cada passo seja visto apenas como um meio para alcançar o objetivo final, o destino. Isso não é estar consciente. A mente está projetada para o futuro, pensando: eu preciso chegar lá. Especialmente se você estiver atrasado. Pode se sentir apressado e ansioso, pensando que está perdendo algo importante. No entanto, você está perdendo o valor de cada passo. Cada passo é, na verdade, mais importante do que o orador está dizendo no momento. A maravilha está em estar presente em cada etapa, não importa a velocidade. Surpreendentemente, você pode até caminhar rapidamente. Não está limitado a andar devagar o tempo todo. Ao caminhar conscientemente, você pode até se apressar para chegar a algum lugar, mas ainda está presente e atento ao momento. Por exemplo, você pode ter apenas 5 minutos para arrumar sua mala e talvez precise se apressar agora. Mesmo nessa situação, é possível encontrar beleza e presença. O importante é estar consciente do movimento, dos pensamentos e das sensações em cada passo. Não é sobre chegar ao destino, mas sim sobre aproveitar a jornada. Então caminhe conscientemente. Esteja presente e desfrute da beleza e profundidade que estão presentes em cada passo. Você ainda pode estar presente mesmo quando há um movimento rápido. Aproveite cada movimento, pois esse movimento de energia é uma dança de energia. Mesmo quando você está revirando suas gavetas, escolhendo coisas, você pode estar presente. Quando você está presente, você não pensa. É apenas uma interferência. Tudo o que você faz no estado de presença é ver. Na percepção, o olhar revela o que é necessário, sem passar pelo processo complicado e confuso de pensar. Embora o pensamento possa ser necessário em certas situações, você pode se surpreender ao perceber quantas vezes o pensamento se torna mais um obstáculo do que uma ajuda. A habilidade de apenas olhar com clareza, nesse espaço claro de consciência, pode ser aplicada a qualquer situação. É o mesmo tipo de olhar ao qual estamos nos referindo quando falamos sobre olhar para uma árvore ou uma flor. No entanto, se houver pressão sobre você devido a algum tipo de desafio externo, como precisar se preparar com pressa ou enfrentar uma situação tensa, você pode descobrir que o estado de alerta se intensifica enquanto você olha. Esse olhar se torna mais focado e intenso, especialmente diante de um perigo iminente. Portanto, mesmo em situações simples, como precisar encontrar algo rapidamente ou
tomar uma decisão em pouco tempo, você pode manter sua presença e observar o que é necessário. Lembre-se de que você tem apenas 5 minutos e nesse curto espaço de tempo você pode estar presente e agir com clareza. E então ela simplesmente olha. Você acessa o que sabe além do pensamento, o que é necessário. E tem uma maneira muito eficaz de lidar com as coisas. Se você começa a pensar, ficará estressado com um tempo limitado que tem para descobrir o que precisa levar. Projetar-se até o final dos 5 minutos, quando você precisa estar pronto, cria uma pressão desnecessária. Mas, na realidade, só há o movimento presente agora. Em qualquer situação clara, ao olhar para ela, você descobre o que é necessário. Se alguma ação é necessária, você se verá fazendo algo. Por outro lado, há situações em que é melhor deixá-las em paz na vida de alguém. Saber discernir qual situação requer ação e qual é melhor deixar em paz pode ser um desafio se você começar a pensar demais. Devo ou não devo? Se eu pensar em outro ângulo, a capacidade de chegar a uma situação e simplesmente ver é valiosa. Há um espaço de consciência, uma inteligência operando. Mas não é a inteligência que a maioria dos humanos conhece. Não é a inteligência que resolve palavras cruzadas ou se destaca em testes de QI. Embora possa parecer que sim, não sei, pelo menos no meu caso, é uma inteligência que funciona de forma não analítica. Não desmonta as coisas em pedaços de informação, pois a mente humana tem semelhanças com um computador. Ela analisa, desmonta, a mente pensante. Mas então, há uma profundidade, uma inteligência maior do que a mente pessoal. E aí que a consciência surge e se torna parte da percepção. É a inteligência silenciosa operando, a consciência incondicionada operando em sua vida. As coisas se tornam muito mais fáceis do que ter que resolver tudo. Muitas preocupações desaparecem. Então, é por isso que é tão importante começarmos com algo tão simples como olhar para uma árvore e permitir que a percepção surja no espaço da consciência. E mesmo em situações em que você não está em um ambiente pacífico como este, algumas pessoas diriam que é mais fácil estar presente aqui porque você não está sendo desafiado. Isso pode ser verdade para alguns, mas para outros é verdade que eles se tornam mais presentes quando são desafiados. Algumas pessoas são arrastadas para a inconsciência no momento em que o primeiro desafio entra em suas vidas, como sair daqui e pegar a balsa ou perder a balsa. Pode ser que você esteja aqui por 4 dias pacíficos, 5 dias, o que quer que seja, e de repente algo não sai como deveria e a reatividade volta. Pode ser um "oh meu Deus!" ou o primeiro desafio que surge, seja qual for. Você reconhece imediatamente. Ah, é isso, a totalidade disso. Você perdeu a paz momentaneamente. E esse momento é bom, pois seu retiro pode durar um pouco mais. Coopere com o movimento da vida. Internamente, sempre há um grande poder por trás de qualquer coisa que dê errado. Se você cooperar com esse movimento que a mente chama de errado, coopere internamente com aquele movimento que a mente rotulou como ruim e pode ter certeza de que ele se transformará ou revelará algo de um bem maior do que aquilo que você parece ter perdido naquela situação que você chama de ruim. Sempre há algo escondido por baixo daquilo que a mente rotulou como ruim.
Quando você continua preso nessa mente que rotula, você não consegue ver que não pode realmente, na maioria das vezes, se revelar a você. Você nem veria porque já decidiu que essa situação é ruim. E então, o bem que está se escondendo com mais frequência do que não, você nem veria ou não poderia passar. Quando você dá um passo de cada vez, há tanta beleza em caminhar. Não surpreendentemente, os budistas desenvolveram a meditação andando, para simplesmente trazer consciência a algo que, de outra forma, seria reduzido a algo sem sentido, um meio automático para um fim. Qualquer coisa que você possa trazer consciência, que de outra forma está frequentemente com você ou sempre com você, mas geralmente é inconsciente, são belas meditações. Não há nenhuma técnica real aqui. Você está simplesmente trazendo consciência para o que já está lá. Portanto, eu recomendo, pelo resto do tempo, especialmente quando você está andando aqui entre o seu quarto e a praia, ou na praia, ou ao longo da trilha, esteja consciente do ato de caminhar. A cada passo, você não precisa mudar a maneira como anda. Quando amigos aprendem a meditação andando, está tudo bem, eles fazem do jeito deles. Você faz isso muito gentilmente. Cada caminhada é uma espécie de movimento muito cuidadoso do pé. O calcanhar desce, o resto do pé desce, o calcanhar sobe, então o pé levanta. Vamos mantê-lo simples e apenas observar. Assim é a caminhada que está acontecendo agora. A outra forma também está bem. Mas aqui vamos apenas fazer a caminhada normal e estar consciente de cada passo, a simplicidade de cada passo e a beleza que está presente. De onde vem essa beleza? É nessa etapa, até certo ponto, mas ela realmente surge da consciência, daquela sensação de vitalidade, da sensação de ser da presença que está lá a cada passo. Não é a etapa em si. É porque a consciência surge e o passo acontece dentro desse espaço de consciência. E essa consciência é beleza, além da forma. Essa consciência é sagrada e, portanto, cada passo que você dá é sagrado. Há algo lá dentro que você não pode descrever, uma qualidade em cada passo, uma vivacidade. E isso é apenas caminhar. E é claro, enquanto você caminha, você também percebe e diz isso. Você assiste ao fim de acreditar que tudo o que você é uma pessoa, um senso de identidade exclusivamente personalizado. Um caminhar, para usar a expressão daquele escritor, quase poderia dizer que você é apenas uma narrativa ambulante, uma história com suas memórias e fardos pesados. E assim, enquanto você caminha, está caminhando como consciência. Um campo de consciência percebendo a si mesmo. Você é um campo de consciência, é uma diminuição. E é por isso que estamos aqui. Para que, enquanto você passa o tempo aqui, haja uma diminuição da dimensão pessoal de sua vida. Não é que você a perca completamente. Se você a perdesse completamente de uma vez, isso seria muito desconcertante. Isso aconteceu com algumas pessoas, mas provavelmente não com você. E não é necessário. Há uma diminuição em derivar seu senso de identidade, de sua vida pessoal, e ter que carregar isso com você. Lembrar disso o tempo todo, e da minha história que ainda não deu certo, ainda não está completa.
Então há o futuro constantemente pairando sobre sua cabeça. É uma ameaça. Ai, Deus, o que vai acontecer comigo? Se você andar por aí assim, é um fardo só para estar vivo. E você poderia andar na floresta com uma ameaça sobre sua cabeça do seu futuro. E é claro que isso pode surgir quando você voltar à mente e perceber que o futuro é incerto. Oh, meu Deus, talvez eu não consiga o que eu preciso completar para a minha vida. Ou talvez o que temos agora possa ser perdido. E assim por diante. É importante notar que aquele eu, exclusivamente pessoal, como um se isso ou se aquilo, torna-se transparente à medida que a consciência surge mais e mais, à medida que você passa pela vida e entra em situações. Não apenas quando tudo está bem. Você descobrirá que a consciência também surge quando as situações são difíceis. Você pode descobrir que antes de qualquer desafio ou dificuldade em sua vida, e o mundo está cheio disso, você volta ao mundo e antes que perceba está enfrentando 5 desafios, 10 desafios, muitas vezes na forma de pessoas. Ocasionalmente isso ocorre na forma de alguma coisa perdida, mas na maioria das vezes acontece na forma de pessoas. E então os desafios surgem e você pode descobrir que antes que o desafio o puxe de volta para a reatividade inconsciente, há um certo nível de presença alcançado dentro de você. E o milagre acontece quando um certo nível de presença é alcançado. Há uma mudança ocorrendo e essas mudanças são que o desafio ainda pode puxar seus pensamentos. Ainda pode puxá-lo de volta para padrões reativos, que é não reativo. Sim, então você reclama. Você é um eu pessoal reclamando que o mundo não está satisfazendo seus desejos e vontades, reclamando em sua mente ou em voz alta que o mundo não está fazendo o que você quer. Essencialmente, esses são os desafios. As coisas não estão indo do jeito que deveriam, e então há a reclamação, e essa é a reatividade do senso egóico de si mesmo e do medo. E quando um certo nível de presença é alcançado, o que pode ser o caso para a maioria de vocês, você descobrirá uma mudança acontecendo. E essas mudanças são que o desafio ainda pode puxar seus pensamentos. Ainda pode puxá-lo para padrões reativos inconscientes, mas há uma tendência diferente agora. E essa tendência é intensificar o estado de alerta, que é aquele estado de presença espaçoso que não é reativo. Agora há a capacidade de olhar para o desafio da situação com clareza de consciência, e você acessou uma inteligência que é maior do que a inteligência acumulada. E essa inteligência não está confinada à sua mente. Que a inteligência está conectada com a totalidade. Então ela pode até operar como algo aparentemente externo, uma vez que você a acessa. Ela não opera apenas dentro de você. Essa inteligência também opera de fora. E isso geralmente acontece como uma coisa certa, acontecendo para aquela situação. Como é o caso de eventos sincrônicos e assim por diante. Ou simplesmente no momento certo. O que é necessário, de repente, aparece. Às vezes, quase parece que cai do céu. Mas, às vezes, você pode ver como isso pode ter acontecido. Então, de onde veio isso? A inteligência opera nos 2 sentidos. E essa é a beleza dessa inteligência. Você acessou a totalidade e não está mais preso em um pequeno nó dentro da teia do elo de mundo.
O foco de toda meditação é a quietude interior. O que acontece lá fora realmente não importa tanto. A quietude é apenas uma palavra que indica, para a maioria das pessoas, a ausência de ruído. E nesse sentido, a quietude pode ser chamada de um ponteiro negativo, aponta para a ausência de algo, mas não se refere realmente à ausência de ruído e nem mesmo à ausência de ruído interior. Embora seja verdade que quando o ruído interior para, há quietude. Mas todos os ponteiros que usamos não o são realmente. Nunca está certo. Reduz aquilo a que aponta para algo que pensamos que podemos entender. Então é muito mais do que a ausência de algo. Como um ponteiro que funciona, outra palavra para quietude é presença. E isso é um ponteiro positivo. Por implicação, a presença aponta para a presença de algo. A presença do que tudo que você pode dizer aqui é a presença da presença. Então existem dois níveis em que alguém pode dizer quem você é. Por um lado, em um nível, você é a presença de certas coisas. A existência do corpo, a existência de percepções sensoriais, a existência de emoções, a existência de pensamentos. Podemos chamar isso de presença de algo, que é você como pessoa. E aqui não estamos preocupados com isso. Estamos preocupados com quem você é além da pessoa, nesse nível mais profundo. Estamos aqui juntos, alguns milhares de pessoas, talvez em diferentes partes do planeta, indo além das personalidades da pessoa individual para um nível mais profundo do ser. E essa é a nossa meditação. E eu estou falando e as palavras apontam para isso. As palavras, é claro, não são o silêncio. A quietude, a presença, que não pode ser percebida com os sentidos, é o que importa aqui. Então não há nada para você fazer, exceto ser quem você é, além da personalidade, e perceber que há uma quietude em você. Isso não tem nada a ver com a personalidade e seus problemas. Porque uma grande parte de sua personalidade consiste em seus problemas. Conforme você acessa um nível mais profundo de quietude, ou quando você sente sua própria presença, ou melhor, quando você sente a presença que você é aquela presença. Antes de se tornar esta ou aquela pessoa, existe uma presença, uma vivacidade, existe uma luz de consciência na qual a pessoa surge. Mas a luz da consciência em si não é a pessoa. Ela transcende a pessoa. Não está separada dela. A luz assume uma certa forma e torna-se uma pessoa. Da mesma forma, quando você assiste a um filme, há uma luz, a luz do projetor, e as formas como a luz é obstruída pelo filme. Essas obstruções parciais da luz se tornam o filme, os personagens, os eventos e assim por diante. E essa é uma pequena analogia. E a vida normal não é realmente muito diferente. Então, se você apenas conhece as obstruções à luz da consciência, à luz de Deus, então você está preso no nível de problemas, dramas e dificuldades, ansiedades, arrependimentos, passado, futuro, eu. Mas aqui nos tornamos conscientes da presença. Não a presença de algo em nós que tornaria algo formal novamente, mas simplesmente a presença da presença. Então a presença está por trás das palavras que eu falo, está por trás das palavras que você ouve. E por isso estou convidando você a estar ciente disso em você,
que está por trás das percepções dos sentidos e dos pensamentos, que poderíamos chamar de essência de quem você é, que transcende a pessoa. Essa é a realização mais importante em sua vida. Mas parece ser ainda um segredo, porque normalmente poucos parecem saber sobre isso. E muitos ainda não estão interessados, até que a existência como pessoa só se torne cada vez mais frustrante, tanto para o indivíduo quanto para o coletivo nas civilizações da sociedade do planeta, onde a dimensão transcendente está faltando completamente. Nenhum indivíduo ou civilização pode permanecer são por muito tempo sem ela. Há uma loucura crescente se isso é tudo que você conhece. E a presença, a realização da presença, liberta você da escravidão à pessoa, à personalidade, com todas as suas pequenas preocupações que a mantêm ocupada o dia todo. E em uma escala maior, o coletivo, você percebe que as preocupações do coletivo que você ouve através da mídia e assim por diante, podem ser relativamente importantes, mas, em última análise, eles não são apenas os seus problemas, que às vezes estão relacionados aos problemas do coletivo. Por exemplo, agora em tempos de recessão e assim por diante, os problemas também não são tão importantes. Eles certamente não serão importantes daqui 50 ou 60 anos para ninguém. E não para você, porque você, como pessoa, provavelmente não estará mais lá. Isso é muito breve. Eu sugiro que você visite um cemitério de vez em quando e olhe para as lápides com esses nomes. Todas as pessoas pensavam que seus problemas eram incrivelmente importantes e os sucessos eram incrivelmente importantes. Seus fracassos eram muito importantes. E nada disso, de repente, importa 50 anos depois. Todos se foram. Outra geração está lá com as mesmas crenças, totalmente absorvidas em suas vidas, sua chamada vida, mas sem conexão com a dimensão transcendente. Elas não estão realmente totalmente vivos. E o silêncio no qual todos os conteúdos surgem e desaparecem, nesse estado de não pensar, de simplesmente estar presente, você percebe algo diferente da pessoa usual. A pessoa recua temporariamente e uma presença sem conteúdo se revela. Essa presença é como o espaço vazio onde tudo acontece. Ela não está ligada ao passado ou ao futuro, nem está preocupada com as questões da personalidade. É apenas pura consciência, livre de pensamentos e identificações. Nessa presença, você se torna consciente da sua verdadeira natureza, além da forma humana. Ao descobrir e experimentar essa presença, você encontra uma satisfação real e duradoura. Ela transcende as conquistas e mudanças externas, pois está enraizada na essência mais profunda de quem você é. A verdadeira satisfação não depende de circunstâncias externas, mas é encontrada na conexão com o transcendente em você. Portanto, convido você a se juntar a mim nesse estado de não pensar, de simplesmente estar presente, onde você pode experimentar essa presença vazia de conteúdo, mas cheia de vida e significado. Nesse estado, você se percebe como um ser, em vez de apenas buscar compreensão intelectual. É uma experiência direta e visceral que vai além das palavras e conceitos. Através dessa prática da presença, você descobre um caminho de realização e liberdade, onde a vida deixa de ser uma decepção constante e se torna uma profunda e significativa jornada de despertar.
Todos os males são efeito da inconsciência. Podemos aliviar os efeitos da inconsciência, mas não podemos eliminá-los, a menos que eliminemos sua causa. A verdadeira transformação acontece no interior e não no exterior. Querer aliviar o sofrimento do mundo é uma coisa muito nobre, mas lembre-se de que não se concentrar exclusivamente no exterior. Do contrário, você vai sentir frustração e desespero. Sem uma profunda mudança na consciência humana, o sofrimento é um buraco sem fundo. Portanto, não permita que a sua compaixão se torne unilateral. A empatia com o sofrimento do outro e o desejo de ajudar devem ser equilibrados com uma profunda percepção da natureza eterna de todas as coisas e com a consciência do aspecto ilusório de todos os sofrimentos. Permita que a sua paz inunde tudo o que você fizer e estará atuando sobre o efeito e a causa ao mesmo tempo. Se quiser impedir que os seres humanos destruam uns aos outros e acabem com o planeta, lembre-se de que assim como não consegue combater a escuridão, você também não pode combater a inconsciência. Se tentar fazer isso, a oposição polar vai se tornar fortalecida e mais profundamente arraigada. Você vai se identificar com uma das polaridades, vai criar um inimigo e será conduzido ao seu interior inconsciente. Eleve a consciência ao disseminar a informação, ou melhor, pratique a resistência passiva. Mas tenha certeza de que você não carrega nenhuma resistência interior, nenhum ódio, nenhuma negatividade. Ame os seus inimigos, disse Jesus, o que obviamente significa não tem inimigos. Uma vez que você se envolva em atuar no nível do efeito, é muito fácil se perder dentro dele. Fique alerta e muito presente. A causa tem de permanecer o seu foco inicial, o ensinamento da iluminação, o seu propósito principal e a paz, o seu mais precioso presente para o mundo. Quem nós pensamos que somos está intimamente ligado a como nos consideramos tratados pelos outros. Muitas pessoas se queixam de que não recebem um tratamento bom o bastante. Não me tratam com respeito, atenção, reconhecimento, consideração. Tratam-me como se eu não tivesse valor, é o que elas dizem. Quando o tratamento é bondoso, elas suspeitam de motivos ocultos. Os outros querem me manipular, levar vantagem sobre mim. Ninguém me ama. Quem elas pensam que são é isso. Sou um pequeno eu carente cujas necessidades não estão sendo satisfeitas. Esse erro básico de percepção de quem elas são cria um distúrbio em todos os seus relacionamentos. Esses indivíduos acreditam que não tem nada a dar e que o mundo ou os outros estão ocultando delas aquilo de que precisam. Toda a sua realidade se baseia num sentido ilusório de quem elas são. Isso sabota situações, prejudica todos os relacionamentos. Se o pensamento de falta, seja de dinheiro, reconhecimento ou amor, se tornou parte de quem pensamos que somos, sempre experimentaremos essa falta. Em vez de reconhecermos o que já é de bom em nossa vida, tudo o que vemos é carência. Detectarmos o que existe de positivo na nossa vida é a base de toda abundância. O fato é o seguinte: seja o que for que nós pensemos que o mundo está nos tirando, é isso que estamos tirando do mundo. Agimos assim porque no fundo acreditamos que somos pequenos e que não temos nada a dar. Se esse for o seu caso, experimente fazer o seguinte por 2 semanas e veja como sua realidade mudará. Dê às pessoas qualquer coisa que você pense
que elas estão lhe negando. Elogios, apreço, ajuda, atenção. Você não tem isso? Age exatamente como se tivesse, tudo isso surgirá. Logo depois que você começar a dar, passará a receber. Ninguém pode ganhar o que não dá. O fluxo de entrada determina o fluxo de saída. Seja o que for que você acredite, que o mundo não está lhe cedendo, você já possui. Contudo, a menos que permita que isso flua para fora de você, nem mesmo saberá que tem. Isso inclui a abundância, a lei segundo a qual o fluxo de saída determina, o fluxo de entrada é expressa por Jesus nessa imagem marcante. Dai e dar-se-vos-á. Colocar-vos-ão no regaço, medida boa, cheia, recalcada, sacudida e transbordante. Porque com a mesma medida que medirdes, serei medidos vós também. A fonte de toda abundância não está fora de você. Ela é parte de quem você é. Entretanto, comece por admitir e reconhecê-la exteriormente. Veja a plenitude da vida ao seu redor, o calor do sol sobre sua pele, a exibição de flores magníficas num quiosque de plantas, o sabor de uma fruta suculenta, a sensação no corpo de toda a força da chuva que cai do céu. A plenitude da vida está presente a cada passo. Seu reconhecimento desperta a abundância interior adormecida. Então permita que ela flua para fora. Só o fato de você sorrir para um estranho já promove uma mínima saída de energia. Você se torna um doador. Pergunte-se com frequência: o que posso dar neste caso? Como posso prestar um serviço a esta pessoa nessa situação? Você não precisa ser dono de nada para perceber que tem abundância. Porém, se sentir com frequência que a possui, é quase certo que as coisas comecem a acontecer. Iluminado ou não, no nível da sua identidade com a forma, você não está completo. Você é a metade do todo. E isso é percebido como a atração homem-mulher, o movimento em direção à polaridade oposta de energia. Não importa qual seja o seu nível de consciência. Mas nesse estado de conexão interior, você percebe essa atração em algum lugar, sobre a superfície ou na periferia da sua vida. O universo inteiro parece as ondas e marolas sobre a superfície de um oceano imenso e profundo. Você é esse oceano e, naturalmente, também é a marola. Mas uma marola que percebeu a sua verdadeira identidade como oceano e sabe que, em comparação a essa vastidão e profundidade, o mundo das ondas e marolas não é assim tão importante. Isso não significa que você não se relaciona profundamente com outras pessoas ou com o seu parceiro. Na verdade, você só consegue se relacionar se tiver consciência do ser. Partindo do ser, você é capaz de enxergar além do véu da forma. No ser, homem e mulher são uma unidade. A sua forma pode continuar a ter algumas necessidades, mas o ser não tem nenhuma. Já está completo e inteiro. Se essas necessidades forem preenchidas, será ótimo, mas não faz diferença para o seu estado interior mais profundo. Portanto, caso a necessidade de uma polaridade masculina ou feminina não seja preenchida, é perfeitamente possível para uma pessoa iluminada perceber que falta alguma coisa no nível externo e, ao mesmo tempo, sentir-se totalmente completa e satisfeita no nível interno. Uma vez de sermos dominados por um velho padrão relativo, nem deveria estar aqui na minha história, desapareça. Muitas pessoas são como histórias ambulantes. Contra outras pessoas, não querem estar com elas. Pedem a elas que saiam de suas histórias. Quero outra pessoa no seu lugar. E repetindo, quando damos um passo além, saindo do movimento do pensamento,
a quietude e a paz surgem e nos harmonizamos com o que seja presente. Isso é tudo, ficamos em harmonia com o que existe. Não importa que forma tenha. De qualquer jeito, isso vai mudar logo, logo. E há pessoas que estão paralisadas há anos, em geral, por causa de um padrão que carregam muita frustração. Não sei se isso ainda acontece, mas a gente é assim em todos os lugares. E as pessoas sempre se perguntaram, por que estou parado aqui nesse emprego chato, com todas essas pessoas insuportáveis que não param de me pedir alguma coisa, e 25 anos depois elas ainda estão paradas ali reclamando, até ouvir a mensagem de que é possível viver de outra maneira, que podem dizer sim. Não dizer sim a alguma história ou pensamento como, tudo bem, posso aceitar, eu passei 25 anos nesse escritório pavoroso e que provavelmente vou passar mais 10 anos aqui. Também posso dizer sim porque li num livro por aí. Não, isso não tem nada a ver com aceitar algum tipo de história sobre a nossa vida. Se estivermos na prisão e dissermos, posso muito bem admitir de que tudo deu errado em minha vida, estou aqui há 20 anos e tenho que ficar por mais 15, aceitar que sou um tremendo fracasso e dizer sim ao momento presente, significa aceitar o presente momento, não alguma história. Faça o que você tem de fazer. Enquanto isso, aceite o que é. Como mente e resistência significam a mesma coisa para nós, aceitar aquilo que acontece nos liberta na mesma hora do domínio da mente e restabelece a nossa conexão com o ser. Como resultado, as costumeiras motivações do ego para agir, como o medo, a cobiça, o controle, a defesa ou a alimentação do falso sentido do ego, não vão mais funcionar. Uma inteligência muito maior do que a mente passa a dominar tudo e, com isso, uma diferente qualidade de consciência vai influenciar nossas ações. Aceite o que quer que venha para você nas tramas do destino, pois o que se ajustaria mais adequadamente às suas necessidades. Isso foi escrito há 2000 anos por Marco Aurélio, um homem extraordinário que, além de poderoso, tinha uma grande sabedoria. Parece que a maioria das pessoas precisa vivenciar uma grande carga de sofrimento antes de abandonar a resistência e aceitar. Isto é, antes de perdoar. Com o perdão, acontece o milagre do despertar da consciência do ser, através do que aparenta ser o mal. A transformação do sofrimento em paz interior. Todo o mal e todo o sofrimento do mundo vão nos forçar a descobrir quem somos realmente. Assim, aquilo que de uma perspectiva limitada percebemos como mal, é na verdade parte de um bem maior que não tem opositores. Entretanto, isso só se torna uma verdade através do perdão. Sem ele, o mal permanece como mal. Através do perdão, que significa reconhecer a falta de consistência do passado e permitir que o momento presente seja como é, acontece o milagre da transformação. Não só no lado de dentro, mas também do lado de fora. Um espaço silencioso de uma presença intensa surge dentro de nós e à nossa volta. Quem quer e o que for que penetre no campo da consciência será afetado. Algumas vezes de forma clara e imediata, outras em níveis mais profundos, com mudanças só notadas algum tempo depois. Você dissolve a discórdia, cura o sofrimento, desfaz a inconsciência sem fazer nada. Simplesmente sendo e sustentando essa frequência de presença intensa. Ouvir um pensamento significa que você está consciente, não só do pensamento, mas também de você mesmo, como uma testemunha daquele pensamento.
Isso acontece porque uma nova dimensão da consciência acabou de surgir. Quando você ouve o pensamento, sente uma presença consciente, que é o seu eu interior mais profundo, por trás ou por baixo do pensamento. O pensamento, então, perde o poder que exerce sobre você e se afasta rapidamente, porque a mente não está mais recebendo a energia gerada pela sua identificação com ela. Esse é o começo do fim do pensamento involuntário e compulsivo. Quando um pensamento se afasta, percebemos uma interrupção no fluxo mental, um espaço de mente vazia. No início, esses espaços são curtos, talvez apenas alguns segundos, mas aos poucos se tornam mais longos. Quando esses espaços acontecem, sentimos uma certa serenidade e paz interior. Esse é o começo do estado natural de nos sentirmos em unidade com o ser, que normalmente é encoberto pela mente. Com a prática, a sensação de paz e serenidade vai se intensificar. Na verdade, essa intensidade não tem fim. Você também vai sentir brotar lá de dentro uma sutil emanação de alegria, que é a alegria do ser. Não se trata de um estado de transe, nada disso. Se o preço da paz fosse a perda da consciência e o preço da serenidade, uma falta de vitalidade e de vivacidade, então não valeria a pena. É exatamente o oposto. Nesse estado de conexão interior, ficamos muito mais alertas, estamos presentes por inteiro. Ao penetrarmos mais profundamente nessa área de mente vazia, como ela às vezes é chamada no Oriente, começamos a perceber o estado de pura consciência. Neste estado, sentimos a nossa própria presença com tal intensidade e alegria que os pensamentos, as emoções, nosso corpo, o mundo exterior, tudo se torna insignificante comparado a ele. No entanto, não é um estado egoísta e sim generoso. Ele nos transporta para um ponto além do que antes julgávamos ser o nosso eu interior. Essa presença é essencialmente você e, ao mesmo tempo, muito maior do que você. Em vez de observar o pensador, podemos também criar um espaço no fluxo da mente, direcionando o foco da nossa atenção para o agora. Torne-se consciente do momento. Isso é profundamente gratificante de se fazer. Agindo assim, desviamos a consciência para longe da atividade da mente e criamos um espaço de mente vazia, em que ficamos extremamente alertas e conscientes, mas sem pensar. Essa é a essência da meditação. Na vida diária é possível pôr isso em prática, dando total atenção a qualquer atividade rotineira, normalmente considerada como apenas um meio para atingir um objetivo, de modo a transformá-la em um fim em si mesma. Por exemplo, todas as vezes que você subir ou descer as escadas, em casa ou no trabalho, preste muita atenção a cada passo, a cada movimento, até mesmo a sua respiração. Esteja totalmente presente. Ou quando lavar as mãos, preste atenção a todas as sensações provocadas por essa atividade, como o som e o contato da água, o movimento das suas mãos, o cheiro do sabonete e assim por diante. Ou então, quando entrar em seu carro, pare por alguns segundos depois que fechar a porta e observe o fluxo da sua respiração. Tome consciência, dê um silencioso, mas poderoso sentido de presença. Para medir sem errar o seu sucesso nessa prática, verifique o grau de paz dentro de você. Portanto, o passo mais importante na caminhada em direção à iluminação é aprendermos a nos dissociar de nossas mentes. Todas as vezes que criamos um espaço no fluxo do pensamento, a luz da nossa consciência fica mais forte. Um dia, você pode se surpreender sorrindo para a voz dentro da sua cabeça, como sorriria para as travessuras de uma criança. Isso significa que você não está mais levando tão a sério o que vai pela mente, pois o seu interior não depende dela.
Além do sono sem sonhos, de que já tratei, existe mais um portal involuntário. Ele se abre por breves momentos na hora de nossa morte física, mesmo que tenhamos perdido todas as outras oportunidades de alcançar a realização espiritual durante a vida. Um último portal vai se abrir para nós imediatamente após o nosso corpo ter morrido. Existem inúmeros relatos de pessoas que descreveram esse portal como uma luz radiante, depois de regressarem do que é comumente conhecido como experiência de quase morte. Muitas pessoas falam também de uma sensação de serenidade abençoada e de uma paz profunda. No livro tibetano dos mortos, ela é descrita como o esplendor luminoso da luz branca do vazio, que seria o nosso verdadeiro eu. Esse portal abre-se por breves segundos e, a menos que você tenha encontrado a dimensão do não manifesto durante a vida, provavelmente o deixará escapar. Muitas pessoas carregam uma grande resistência residual, muito medo e um forte apego à experiência sensorial, uma enorme identificação com o mundo manifesto. Então, quando vem o portal, afastam-se com medo e depois perdem a consciência. Muito do que acontece depois disso é involuntário e automático. Posteriormente, poderá haver um outro ciclo de nascimento e morte. A presença delas não foi ainda forte o bastante para uma imortalidade consciente. Como em todos os outros portais, a nossa natureza radiante e verdadeira permanece, mas não a personalidade. Em qualquer caso, aquilo que for verdadeiro ou de real valor em nossa personalidade é que vai se revelar através dela, como a nossa verdadeira natureza. Isso nunca se perde. Nada que seja de valor, nada que seja real, jamais será perdido. A aproximação da morte e a morte em si, a dissolução da forma física, é sempre uma grande oportunidade para uma realização espiritual. Essa oportunidade é tragicamente perdida na maioria das vezes, visto que vivemos em uma cultura que é quase totalmente ignorante com relação à morte, assim como ignora quase totalmente qualquer coisa que realmente importe. Todo portal é um portal da morte do falso eu. Quando o atravessamos, deixamos de extrair a nossa identidade da nossa forma psicológica, construída pela mente. Percebemos então que a morte é uma ilusão, do mesmo modo que a nossa identificação com a forma era uma ilusão. O fim da ilusão é isso que a morte significa. Ela só é dolorosa enquanto permanecemos presos à ilusão. Eu tenho apenas uma coisa para mostrar-lhes ou ensinar-lhes. Ensinar significaria dar a vocês, dar conhecimento às suas mentes. Então a única razão é encontrar a espacialidade dentro de você, que você é algo além da vida. O que poderia ser mais importante do que isso? Todos os antigos ensinamentos apontaram para isso. Usando palavras diferentes e mesmo assim, os humanos, apenas umas poucas pessoas aqui ou ali entenderam. Ao longo da história da humanidade. Mas agora está acontecendo numa escala maior. Obrigado, sou grato por isso. Então agora, vamos experimentar um pouco da espacialidade. Por exemplo, agora, não precisa pensar. Aqui está o espaço, aqui está o pensamento
E aqui está o espaço. Algumas pessoas acham que ajuda estar consciente da própria respiração. Uma respiração consciente. Uma respiração consiste na inspiração e na expiração. E uma respiração consciente significa que enquanto você inspira e expira, a sua consciência está lá na respiração. A respiração não tem forma, relativamente sem forma. Então, isso o aproxima da consciência sem forma. O estar consciente da própria respiração. Essa é a antiga meditação. Mas eu frequentemente digo que basta apenas uma respiração consciente para trazer espaço ou ajudá-lo a perceber algum espaço em você. A sua atenção segue a respiração enquanto esta entra no seu corpo e sai. E por que isso? Por que você não está pensando? Você não pode, porque senão você não estará acompanhando a respiração com a sua atenção. E o corpo acompanhando a respiração com a sua atenção, inspirando e expirando. Se torna espaço. Então, uma respiração consciente é uma mini meditação. Ninguém pode me dizer que não tem tempo durante o dia para uma respiração consciente, de vez em quando. Todo mundo tem tempo para isso, mesmo a pessoa mais ocupada do mundo. E 2 respirações é ainda melhor. Vamos fazer 3. A maioria das pessoas não está consciente de que tem um homenzinho ou uma mulher na cabeça que tagarela. Portanto, há uma voz na cabeça, um diálogo interno com que a maioria das pessoas se identifica completamente. E no meu caso, e no caso de muita gente, essa voz está predominantemente descontente. Há, portanto, um descontentamento total que é gerado continuamente por esse diálogo interno inconsciente. E nesse momento, nessa noite, a separação aconteceu dentro de mim entre a voz que é o fluxo incessante do pensamento e o senso do eu que havia estado identificado com essa voz na cabeça e o senso profundo do ser que mais tarde reconheci como a consciência em si. Essencialmente, em vez de algo que a consciência se tenha tornado através do pensamento, então essa noite ocorreu a separação. E quando acordei na manhã seguinte, estava completamente em paz, pela primeira vez desde a minha infância. Se entender por que a compreensão veio muito mais tarde, portanto, o ponto principal é que é essencial que as pessoas se tornem conscientes do seu processo de pensamento. E o senso de eu que deriva do seu pensamento e que inclui, obviamente, todas as suas memórias. Todos os seus condicionamentos. O senso do eu que é conceitual e que deriva do passado. Portanto, todo esse fluxo de pensamento, na realidade, é uma forma de condicionamento do passado. É essencial que as pessoas reconheçam que essa voz continuará incessantemente dentro delas. E é sempre uma descoberta quando as pessoas compreendem pela primeira vez, é o meu pensamento. Todos os pensamentos habituais que tenho tido, pensamentos repetitivos que frequentemente são pensamentos negativos recorrentes. Subitamente compreendem e aqui estou eu, sabendo que esses pensamentos passam na minha cabeça. E a identificação é subitamente quebrada e para as pessoas isso é a primeira descoberta espiritual.
A espiritualidade, como já havia dito, não é acreditar nisso ou naquilo, mas sair da identificação com o fluxo do pensamento. Então, de repente, descobre que há outra dimensão mais profunda que o pensamento dentro de ti. Por vezes chamada quietude, é uma presença consciente e não tem nada a ver com o passado ou com o futuro. E a isso também podemos chamar acordar. É por isso que muitas tradições espirituais usam o termo o despertar. Mas muitas pessoas poderiam dizer: o que está a dizer acordar? Mas eu já estou acordado. Mas o que significa despertar é que tu acorda do fluxo do pensamento. E quando desperta, torna-te presente. Uma dimensão de consciência completamente diferente está presente subitamente. A humanidade tem que ir além da realidade conceitualizada que não é verdadeira. Eles não se sentem verdadeiramente vivos, eles precisam de uma vida substituta. Eles precisam de estímulos contínuos para dar-lhes um sentido de que ainda há um pouco de vida. Muitos dramas nos relacionamentos apenas ter essa emoção de sim, eu ainda estou vivo, nós estamos lutando, o relacionamento ainda deve ser real. Crianças com pouca idade, crianças muito jovens, crianças estão conectadas com a vida que elas são, até os conceitos virem para dentro da cabeça. E na civilização moderna, eles muito rapidamente alteram seu corpo e no momento especialmente eles começam a usar a tela produzida em massa, tela de aparelhos eletrônicos. Eles estão totalmente no mundo do conceito e estímulos mentais. E se tornam dependentes disso para se sentirem vivos. Eles não podem mais sentir a vida que eles são, eles não podem mais viver sem os estímulos. É um mundo louco. A coisa mais bonita da vida, o deleite da vida. O deleite do ser que as plantas podem sentir. Embora não possamos entrar em plantas dessa maneira, em animais podemos ver um pouco mais. Quando você assiste um pássaro que canta, que voa de um galho para outro, quando você assiste a uma águia em voo por 1 hora sem mover as asas, qualquer animal, um gato ronronando, eles estão se deleitando no ser. Eu tenho certeza que essas flores se deleitam no ser à sua própria maneira. É a mesma consciência do ser humano? Basicamente, sim. A mesma, a consciência única. Mas com uma expressão diferente, mas de alguma forma, tudo natural ainda está conectado com o deleite do ser. Está enraizado no ser. Os seres humanos, é claro, também estão enraizados no ser, mas eles não sabem mais disso. É por isso que o Poder do Agora diz no início que o mendigo está sentado em um baú de ouro. Mas ele nunca olhou para dentro. Ele está sempre pedindo moedas, moedinhas aqui e ali. E é isso que a existência humana tem chegado. Eles têm perdido o deleite da vida. E nós estamos retornando para isso. Beleza é quando você está retornando a algo. Você vai em um nível mais profundo de quando você o perdeu. E isso não é apenas o deleite da vida, é paz interior. É também tocar a alma de toda a criatividade e intuição. Perceberam que alguns seres humanos têm tentado fazer. Eles percebem obscuramente que eles não podem mais viver com essa terrível tortura na cabeça. Então eles vão tomar uma bebida, se sentem um pouco melhor. Outra bebida um pouco melhor.
Porque ele se sente melhor, a mente desacelera um pouco, ele sai, você se torna um pouco livre da tortura mental e apresenta se sentir realmente melhor. E você começa a sentir mais vivo e depois mais uma e outra. E você está indo para a inconsciência. Então isso te dá um alívio temporário, uma vivacidade temporária, porque você começa a sair da mente, mas você está indo para o mundo da inconsciência. Você está flutuando abaixo do nível do pensamento. No início é lindo, porque é mesmo melhor do que a tortura da mente. O desejo de ter um relacionamento amoroso é universal, porque as pessoas acreditam que a paixão, o dito amor, pode libertá-las do medo, da necessidade e do vazio que fazem parte da condição humana, em seu estado de pecado e não iluminação. Existe uma dimensão física e outra psicológica para esse estado. No nível físico, é óbvio que não somos um todo nem jamais seremos. Cada um de nós é homem ou mulher, o que vale dizer uma metade de um todo. Nesse nível, o desejo de ser completo, de retornar à unidade, se manifesta através da atração entre homem e mulher. É um impulso quase irresistível de união com a polaridade oposta de energia. A raiz desse impulso físico é espiritual, porque nele está o desejo ardente do fim de uma dualidade, de um retorno ao estado de completude. A união sexual é o mais perto que podemos chegar desse estado no nível físico. Essa é a razão pela qual ela é a experiência mais satisfatória que o reino físico pode nos oferecer. Mas a união sexual não passa de um lampejo breve de plenitude, um instante abençoado. Enquanto ela for inconscientemente vista como meio de salvação, você a verá como o fim da dualidade no nível da forma, um lugar onde ela não pode ser encontrada. Você teve um lampejo do paraíso, mas não pode ficar ali e se percebe de novo em um corpo separado. No nível psicológico, a sensação de falta, de não estar completo, é até maior do que no nível físico. Enquanto houver uma identificação com a mente, o sentido do eu interior é dado pelas coisas externas. Isso significa que você extrai o sentido de quem você é de coisas que não têm nada a ver com quem você realmente é, como o seu papel na sociedade, suas propriedades, sua aparência externa, seus sucessos e fracassos, seus sistemas de crenças e etc. Esse eu interior falso, o ego construído pela mente, sente-se vulnerável, inseguro e está sempre em busca de coisas novas com as quais se identificar, para obter a sensação de que ele existe. Mas nada é suficiente para lhe dar uma satisfação duradoura. O medo permanece. A sensação de falta e de necessidade permanecem. Então acontece aquele relacionamento especial. Parece ser a resposta para todos os problemas do ego. Parece preencher todas as nossas necessidades. Todas aquelas outras coisas das quais você tinha extraído o sentido do eu interior se tornam relativamente insignificantes. Você agora tem um ponto focal que substitui todos os outros, que dá sentido à sua vida e até define a sua identidade. A pessoa por quem você se apaixonou. Você não é mais um fragmento isolado em um mundo insensível. Seu mundo agora tem um centro, a pessoa amada. O fato de que o centro está fora de você e, portanto, você ainda tem um sentido de eu interior derivado das coisas externas. Parece não importar muito num primeiro momento. O que importa é que aquelas sensações de medo, falta, vazio e insatisfação não estão mais presentes. Ou será que estão? Será que elas desapareceram ou continuam a existir por baixo da aparente felicidade? Se em seus relacionamentos você vivenciou tanto o amor quanto o seu oposto,
Então é provável que você esteja confundindo o apego do ego e a dependência com amor. Não se pode amar alguém em um momento e atacar essa pessoa no momento seguinte. O verdadeiro amor não tem oposto. Se o seu amor tem um oposto, então não é amor, mas uma grande necessidade do ego de obter um sentido mais profundo e mais completo do eu interior. Uma necessidade que a outra pessoa preenche temporariamente. É uma forma de substituição que o ego encontrou e por um curto período ela parece ser mesmo a salvação. Não é raro que as pessoas passem a vida toda esperando para começar a viver. Esperar é um estado mental. Significa basicamente desejar o futuro e não querer o presente. Você não quer o que conseguiu e deseja aquilo que não conseguiu. Em qualquer dos dois tipos de espera, você inconscientemente cria um conflito interior entre o seu aqui e agora, onde você não quer estar, e o futuro projetado, onde você quer estar. Essa situação reduz grandemente a qualidade da sua vida ao fazer você perder o presente. Não há nada de errado em nos empenharmos para melhorar a nossa situação de vida. Podemos melhorar a situação da nossa vida, mas não podemos melhorar a nossa vida. A vida é básica. A vida é o ser interior mais profundo. É um todo completo e perfeito. A nossa situação de vida se constitui das nossas circunstâncias e experiências. Não há nada de errado em estabelecermos metas e nos empenharmos para conseguir bens. O erro reside em usar isso como um substituto para o sentimento da vida, para o ser. O único momento de acesso a isso é o agora. Agimos assim como um arquiteto que não dá atenção às fundações de uma construção, mas que gasta um bom tempo trabalhando na superestrutura. Por exemplo, muitos de nós estamos à espera da prosperidade. Ela pode não acontecer no futuro. Quando respeitamos, admitimos e aceitamos completamente a realidade do presente, onde estamos? Quem somos? O que estamos fazendo agora? Quando aceitamos o que temos, significa que estamos agradecidos pelo que conseguimos, pelo que é, pelo ser. A gratidão pelo momento presente e pela plenitude da vida atual é a verdadeira prosperidade. Não está no futuro. Então, no tempo certo, essa prosperidade se manifesta para nós de várias maneiras. Se você não encontra satisfação nas coisas que possui, se tem um sentimento de frustração ou aborrecimento por não ter tudo o que quer no presente, isso pode levá-lo a querer enriquecer. Mas mesmo que consiga milhões, continuará a ter uma sensação de que falta alguma coisa. Talvez o dinheiro lhe compre muitas experiências excitantes, embora passageiras, deixando sempre uma sensação de vazio e estimulando uma necessidade de gratificação física ou psicológica ainda maior. Se você não vai se conformar em simplesmente ser, e assim sentir a plenitude da vida agora, a verdadeira prosperidade. Portanto, desista da espera como um estado da mente. Quando você se vir escorregando para a espera, pule fora. Venha para o momento presente. Apenas seja e aprecie ser. Quando estamos presentes, nunca precisamos esperar por nada. Portanto, da próxima vez que alguém disser, desculpe por ter feito você esperar, sua resposta pode ser, está tudo bem, não estava esperando, estava aqui contente comigo, com meu eu interior. Essas são apenas algumas das estratégias comuns da mente para negar o momento presente, já incorporadas à inconsciência comum. São fáceis de passar despercebidas porque já estão entranhadas em nosso modo de vida, como o ruído de fundo do nosso eterno descontentamento. Mas quanto mais você praticar o monitoramento do seu estado interior, emocional e mental, mais fácil será perceber em que momento você foi capturado pelo passado e pelo futuro, bem como despertar da ilusão do tempo dentro do presente. Mas tenha cuidado, porque o eu interior falso e infeliz, baseado na identificação com a mente, vive no tempo. Ele sabe que o presente significa sua própria morte e sente-se ameaçado. Fará tudo para afastar você do agora.
tentará manter você preso ao tempo. Caraca, essa foi tensa, hein? Vixe, fala que deu alguma bola fora. Não teve como, né? Nossa, certeiro e imortal como sempre. Grandes, um abraço e vamos junto na caminhada. Tudo o que precisamos saber é que para sermos mais conscientes, para não vivermos em oposição ao que é, e viver o momento presente, que é viver mais conscientemente, aceite esse momento como se tivesse escolhido ele. Isso traz uma nova consciência. Muito da infelicidade que as pessoas experimentam é porque elas acreditam que é por causa do que está acontecendo nesse momento. Mas na maioria das vezes não é a situação que está causando a infelicidade, mas sim a mente que está dizendo algo sobre este momento que causa a infelicidade. Como, por exemplo, eu não deveria ter ido lá, não devia ter feito isso. É sempre a mente. Digo às pessoas, não acreditem no que eu digo, mas testem na sua vida. Da próxima vez que se incomodar com algo, por exemplo, no aeroporto, você começa a pensar, nossa, quanta fila, está levando muito tempo. E você começa a se incomodar mais e mais e começa a observar o que está causando a irritação, a brabeza. E o que é? A situação? Ou é minha mente que diz que isso não deveria ocorrer? O ego é muito bom em mal interpretar a realidade e ele acredita em suas histórias. E ele vem com as suas histórias não prazerosas sobre o porquê das coisas, e isso é fonte de grande sofrimento. Então, ao reconhecer isso, você pode começar a experimentar na sua própria vida, observar a sua mente nessas situações aborrecedoras e prestar atenção no que está acontecendo na sua mente. Isso é a coisa mais vital da vida espiritual. Observar a mente e se tornar o observador. Então a mente não está controlando. A presença é a consciência pura, a consciência que foi recuperada da mente do mundo da forma. O corpo interior é a nossa ligação com o não manifesto, e em seu aspecto mais profundo é o não manifesto, ou seja, a fonte da qual a consciência emana, tal como a luz emana do sol. Perceber o corpo interior significa que a consciência está lembrando as suas origens e retornando à fonte. A expressão não manifesto tenta, através de uma negativa, expressar aquilo que não pode ser falado, pensado ou imaginado. Ela aponta para o que é quando diz que não é. Por outro lado, ser é uma palavra positiva. Mas não se prenda a nenhuma dessas palavras, nem comece a acreditar nelas. Não passam de letreiros indicadores. Como em essência, você é consciência. Podemos muito bem dizer que é a consciência despertando da ilusão da forma. Isso não quer dizer que a sua própria forma vai imediatamente desaparecer numa explosão de luz. Você mantém a sua forma atual, mas percebe que existe algo sem forma e sem fim lá dentro de você. Sentir vai aproximar você da verdade muito mais do que pensar. Não sou capaz de contar nada que no fundo você já não saiba. Quando atingimos um determinado estágio de conexão interior, reconhecemos a verdade assim que a ouvimos. Caso você não tenha ainda atingido esse estágio, a prática de perceber o corpo vai fazer surgir o aprofundamento necessário. Nesse meio tempo, a percepção do corpo interior traz outros benefícios no campo físico. Um deles é uma significativa redução do processo de envelhecimento do corpo. Enquanto o corpo exterior, em geral, aparenta estar envelhecendo e murchando bem rapidamente, o corpo interior não muda com o tempo, exceto que podemos senti-lo mais profundamente e torná-lo mais completo. Se você tem 20 anos agora, o campo de energia do seu corpo interior vai se sentir igual ao de quando você tiver 80.
estará vibrantemente vivo. Assim que o nosso estado habitual passa do estar fora do corpo e preso pela mente para estar no corpo e presente no agora, o nosso corpo físico fica mais leve, mais claro e mais vivo. Como existe mais consciência no corpo, a ilusão da materialidade diminui. Quando nos identificamos mais com o corpo interior do que com o corpo exterior, quando o estado de presença se torna o nosso modo normal de consciência, deixamos de acumular tempo na nossa psique e nas células do corpo. O acúmulo do tempo, tal qual um fardo psicológico do passado e do futuro, prejudica a capacidade de autorrenovação das células. Portanto, se você ocupa o seu corpo interior, o exterior vai envelhecer em um ritmo mais lento. E mesmo quando envelhecer, a sua essência eterna vai brilhar através da sua forma exterior. E você não dará a impressão de ser uma pessoa idosa.